Fala galera do terceiro ano, tudo bom? Seguinte, resolvi gravar essa aula de revisão aqui porque muitos alunos faltaram na quarta-feira. Então vou deixar essa revisão aqui até o dia da prova, depois eu tiro a aula do ar, tudo bem? Então é o seguinte, a aula que eu dei na quarta-feira, categorias taxonômicas, revisão para a prova então. No nosso planeta existem inúmeros animais. Todas as fotos que vocês estão vendo aqui passar na tela são animais, desde uma esponja, água-viva, até chegar em nós, seres humanos. Então, desde os mais simples até os mais complexos. Só que além dos animais, também existem algas, plantas, fungos, que nem o cogumelo aí, o bolor, e algumas bactérias, cianobactérias, alguns parasitas microscópios aí. Aí é o seguinte, existem muitos seres no planeta então. Alguns que os seres humanos já conhecem, já catalogaram, identificaram, e outros tantos que a gente nem conhece ainda. Para ficar mais fácil de estudar esse tanto de seres vivos aí, eles criaram as categorias taxonômicas. Quais são as categorias taxonômicas que criaram então? Reino, a primeira delas, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Rei, ficou fage, rei, ficou fage, rei, ficou fage, rei. Beleza? Aí vocês vão lembrar dessa ordem aí, dessas categorias taxonômicas. Aí é o seguinte, como é que funciona isso? Por exemplo, a gente já estudou que existem 5 reinos da natureza. Um deles é o reino dos animais, o reino animalia. Então, por exemplo, só vai entrar nesse reino animalia quem for animal. Então, observem. Alguns seres sumiram, foram para outros reinos aí. Filo, cordata, entra aqui quem tem coluna vertebral. Então, vai entrar aqui quem é animal e tem coluna vertebral. Sobrou esses aí de cima. Classe agora, mamália, tetinha, mama. Quem que entra no mamália? Quem é animal, quem é cordado e quem tem tetinha, mama. Saiu o peixinho Nemo lá. Ordem, primata. Primata é quem tem o polegar opositor nas mãos, vai ficar aqui nesse reino, nessa ordem dos primatas. Quem é do reino animal, do filo cordata, da classe mamália, da ordem primata, só o macaco e o ser humano aqui. Andamos mais um pouquinho, a gente tem a família Hominidae, que é a família nossa, dos seres humanos. Então aqui sobrou só os seres humanos, que tem o gênero Homo e espécie Homo sapiens. Então percebam bem, quanto mais para cima a gente está nessas categorias taxonômicas, maior a diversidade, mais gente misturada lá. Conforme a gente vai indo para baixo nessas categorias, eles vão ficando mais específicos, até sobrar só uma espécie. Então, em cima do reino, antes do reino, a gente tem trocentas espécies. Conforme a gente vai descendo, vai diminuindo, até chegar só uma espécie só. Tudo bem? E aí, regras de nomenclatura. A gente conhece um monte de ser vivo e, para dar nome para eles, criaram uma regrinha, que é um sistema binominal, ou seja, formado por 2 palavrinhas, escrito em latim, porque é uma língua morta, que não vai mudar nunca mais, e de forma destacada. Tem que estar de negrito, itálico, rosa, de algum jeito tem que estar destacado isso aí. Então, aqui um exemplo, o nome da espécie humana, Homo sapiens, em que a primeira letra da primeira palavra tem que ser em maiúsculo. Primeira letra da segunda palavra tem que ser em minúsculo. Primeira palavrinha desse nome da espécie aí vai dar para a gente o gênero da espécie. Lembra das categorias taxonômicas, olha lá o gênero lá, Então, a partir da palavrinha, eu consigo identificar o gênero. Segunda palavrinha, sozinha, não é nada, tá? Não é espécie. A espécie vai ser as 2 palavras juntas. Lembra que a nomenclatura é binominal, formada por 2 nomes. Então, Homo é o gênero, Homo sapiens é a espécie. Ok? Continuando, a gente estudou espécie, o conceito de espécie e de híbrido. Seguinte, o que é espécie? Organismos semelhantes, está lá o menininho, a menininha, um apaixonado pelo outro, capazes de se reproduzirem, de cruzarem, mas vamos dar um ambiente agradável aí, deixar eles
sozinhos, beleza. Capazes de produzirem descendentes, que são filhos. E esses descendentes têm que ser férteis, ou seja, esse cara tem que encontrar uma menininha e produzir outro filho. Se isso tudo acontecer, se são organismos semelhantes, capazes de se reproduzirem, produzindo descendentes, e esses descendentes serem férteis, ou seja, eles são aptos a ter filhos, eles são de uma mesma espécie. Lembrando que tem alguns casos que fogem um pouco desse conceito, tem suas exceções, só que a gente vai utilizar esse conceito de espécie, ok? E aí a gente viu também os híbridos. Aqui a gente tem um cavalo e uma égua. Eles são da mesma espécie. Por quê? Porque eles são semelhantes, capazes de se reproduzirem e gerar descendentes férteis. Desse lado, a gente tem outra espécie, dos jumentos, em que é uma outra espécie, então. Por quê? Porque o jumento macho e o jumento fêmea são semelhantes, capazes de se cruzar e gerar descendentes férteis. Só que o bendito do jumento aqui pode se envolver com a eguinha aqui. Se envolveu, beleza. Se nascer um macho, é burro. Se nascer uma fêmea, é mula. Então, espera, eu posso considerar, então, que a égua e o jumento são indivíduos da mesma espécie? Lembra do conceito de espécie. Organismos semelhantes. São semelhantes? Sim. Capazes de se cruzarem. Pode se cruzar? Sim. Produzindo descendentes. Produziu burro e a mula? Sim. Só que esses descendentes têm que ser férteis. Se eu colocar a mula e o burro para cruzar, opa! Não nasce nada, porque eles são estéreis. Então, devido a isso, eu não posso considerar a égua e o jumento como sendo da mesma espécie. Então, cavalo e égua é uma espécie, jumento macho, jumento fêmea é outra espécie. Mas e o bendito do burro e da mula? O que vai ser então? Eles são híbridos. É o resultado do cruzamento de duas espécies diferentes. Então, híbridos são animais estéreis, resultado do cruzamento de duas espécies diferentes. Ok? Aqui a gente tem alguns exemplos de híbrido. O ligre, que é o cruzamento de um tigre com um leão. Zebralo, uma zebra com um cavalo. Javaporco, javali com um porco. E o bífalo, que é o gado comum com um búfalo. Ok? A parte dos reinos também cai na prova. Os 5 reinos e as características deles. Só que como foi a última parte que eu dei, eu acredito que deve estar mais fresco na cabeça de vocês. Então, só dá uma olhadinha lá no caderno e se vira, beleza? Mas é prova. Espero vocês. Mandem ver. Abraço.